Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa ao vivo, não necessariamente às 20 horas em ponto, Ricardo. Esse camarada tá igual a noiva de velho, viu? Sempre atrasa a cerimônia. Mas vamos pra embora. Deixar você na expectativa. Vamos lá, deixa eu fazer o jabá antes da gente começar, tá? Deixa eu agradecer a galera que é nossa parceira aqui. Agradecer a Acesso TV, que nos cede seus estúdios, seus equipamentos, seu suporte técnico. Muito obrigado por toda a disponibilidade para que a gente possa trazer toda quarta-feira mais um episódio do podcast Radioatividade para vocês. Agradecer também ao Grupo Novo Brasil, em nome do meu amigo Maurício, cara que sempre acreditou nesse projeto e só existe por causa do incentivo dele. Muito obrigado. Obrigado a todos que fazem o Grupo Novo Brasil, tá? E tem patrocínio novo, parceiro novo chegando, né, justamente. Deixa eu ler aqui porque é o primeiro para a gente não errar. A CGC Brasil Rastreamento Veicular, tá? Quando se trata de segurança no veículo, confie na CGC Rastreamento Veicular. O nosso avançado sistema de rastreamento mantém seu veículo sob vigilância constante. Nossas equipes de profissionais garantem a máxima proteção para o seu patrimônio e estamos disponíveis 24 horas por dia para ajudar você em qualquer situação. A CGC, Rastreamento Veicular, garante sua segurança e tranquilidade e confiança em cada trajeto. Escolha a CGC, Rastreamento Veicular, hoje mesmo e dirija com segurança, com a certeza de estar protegido. Muito obrigado, CGC, por estar junto conosco, fazer parte do nosso time, né, Ricardo? Exatamente. E se você quiser fazer parte do nosso time de parceiros aqui, é só entrar em contato através do nosso Instagram, tá? @podcast Radioatividade. Deixa eu também agradecer a vocês pela interação que está acontecendo lá no nosso Instagram. Eu estou sempre nos stories ali tentando interagir com vocês. Lancei uma enquete lá, tá? Quem ainda não viu, corre lá para dar uma olhadinha, dar seu voto, que é sobre o debate, né? Isso. Então, o famoso debate que a gente já falou aqui várias vezes no ar. E aí eu estou fazendo reabrir, né, essa votação, já tinha aberto essa enquete antes, para saber de vocês qual a opinião, se vocês acham que a gente deve continuar com esse projeto ou não. Então deem o voto de vocês, para sim ou para não, mas participem, o engajamento está muito bacana. Sejam muito bem-vindos vocês que são novos no nosso Instagram, tá? Sejam muito bem-vindos, interajam conosco, interajam também aqui no canal do YouTube da Acesso TV, tá? Se inscrevam no canal para que vocês possam ser notificados todas as vezes que a gente estiver ao vivo. Então, bora começar, Ricardo. Vamos. Quem é o nosso convidado de hoje? Arthur Paulino, que é professor, formado em História, né, pela Faculdade de Goiânia. Arthur Paulino também dá aula pelo Estado e também é funcionário efetivo da Prefeitura de Pitimbu. Casado, evangélico, pai de 3 filhos. Isso. Pai de 3 filhos, morador daqui da cidade e atualmente é candidato a vereador pelo município do Condado. Arthur Paulino, seja muito bem-vindo ao podcast Radioatividade. Você já esteve aqui outras vezes para falar sobre a eleição de conselheiro tutelar aqui, né? E agora está como candidato. Seja muito bem-vindo ao podcast Radioatividade. Se apresenta aí para quem não conhece você. Acho difícil não conhecer uma figura tão exuberante aqui na cidade, mas vamos seguir o protocolo. Muito bem, Ricardo, camarada aqui, muito obrigado por me convidar para participar deste programa aqui que tem ganhado muita notabilidade, né? Não só em Condado, mas também na Mata Norte, né? Meu nome é Arthur, sou professor de História e de ensino religioso, né? Tenho formação em Ciência da Religião e recentemente consegui defender minha dissertação de mestrado na UPE. Já fui presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Também já fui por 5 anos gestor municipal de política pública de juventude. Já fui professor no Ceru, já fui professor no Baltazinho, na EMAPA, no Ludovico. E agora estou aqui, candidato a vereador, para conseguir trazer a minha experiência intelectual, a minha visão de mundo, as minhas ideias, os meus projetos e tocar para frente para que a gente consiga ter uma cidade mais desenvolvida, mais conectada. E é isso. Também, há muito tempo atrás, já fui comerciante, já vendi coxinha nas ruas, pastel, já vendi coentro na feira, já carreguei frete, já vendi cachorro quente, já fui garçom lá da pizzaria
pizzaria La Petite, né, nome bonito, na pizzaria de Bio, na frente do clube. Já trabalhei no pastelão, na época que o pastel era R$1, né, aquele pastelão era R$1. Quer dizer, eu tenho além de ser nascido em Condado, eu tenho uma longa experiência de trabalho e de vida, né, com a população condadense. Acredito muito que essa minha trajetória de vida dentro do município, permeando em vários setores da cidade, essa experiência ela vai ser muito significativa para a construção de bons projetos para o nosso município. Muito obrigado pelo convite e aqui estou. Dito isso, as apresentações aqui de Arthur. Quer começar com a pergunta, Celiano? Cara, a pergunta que a gente faz a todo novato entre aspas, né? No meio político, que seria o que te trouxe aqui, a motivação, aquele estalar de dedos. Poxa, isso aqui, esse é o meu momento, eu acho que agora eu preciso fazer por causa desse motivo. Alguém sempre tem um motivo específico, né? Qual foi o seu estalar de dedos, a sua virada de chave? Muito bem, excelente pergunta. O que me motivou a vir para a política foi, em primeiro lugar, a falta de representatividade, que ao olhar a Câmara Municipal, eu olhei para todos os vereadores que estão lá hoje e não consegui vislumbrar algum tipo de representatividade, tanto dentro do contexto da educação, tanto de política pública de juventude. E aí eu decidi arregaçar as mangas, sair de uma vida cômoda de sala de aula e vir para a arena política trazer uma qualificação. Acredito que em Condado, boa parte das lideranças políticas são muito desqualificadas para ocupar tais cargos. Então, se eu vejo que posso fazer mais e melhor, então decidi eu ter a coragem de ser candidato. Outra coisa que me motivou muito a ser candidato foi observar as angústias dos meus estudantes, sobretudo com relação um convidado aqui, né? Sobretudo com relação ao transporte público de João Pessoa, porque hoje muitos estudantes do município eles optam em fazer o seu curso universitário na UFPB. E porque a nota é mais baixa, porque as famílias às vezes têm uma percepção de que João Pessoa é mais seguro, é mais próximo também, né? Então, quando chegou o momento de ir para a universidade, cadê o transporte público para João Pessoa? Então, isso me trouxe muita angústia, né? Porque, assim, a gente, pai de família, a gente coloca o filho dentro de uma escola a partir de 2 anos de idade. E aí vai acompanhando, muda de escola no 6º ano às vezes, vai para uma escola de ensino médio. Quando chega o 3º ano, é uma pressão muito grande, porque os estudantes ficam pensando, será que eu vou passar? Será que a minha nota no Enem vai ser boa? E aí tem estudante hoje, por exemplo, que está estudando 7 dias da semana, trabalha, passa a semana toda estudando no Ceru, no Júlio Correia, e ainda vai fazer o pré-VUP de sábado e de domingo. Então há um esforço muito grande, passa na universidade, escolhe o curso, passa, e quando chegar o momento de ingressar na universidade para se profissionalizar de forma mais qualificada e mais adequada, empanca na questão do transporte para João Pessoa. Reconheço que o município hoje já tem uma grande rede de transporte, né, para Timbaúba, para Nazaré, para Goiânia são 3 ônibus, para Recife vão 2 ônibus, mas aí estava faltando esse ônibus para João Pessoa. Então isso também me motivou. O que me motivou também foi a gente presenciar na nossa cidade, quase todos os meses, a gente ter ao menos um jovem assassinado. Esse assassinato quase sempre vinculado às drogas. E aí eu disse assim, poxa, a gente precisa pensar, precisa fazer alguma coisa de política pública mais contundente para poder a gente ter uma cidade mais habitável, mais humana, menos violenta. Essas foram algumas razões pelas quais eu estou aqui. Arthur, você falou que as lideranças políticas daqui no município não são qualificadas, né, para promover políticas públicas voltadas para melhorias principalmente da população, da educação da cidade. Eu gostaria que você fosse mais sucinto. Em que sentido você acha que ele não tem qualificação? Seria educacional ou conhecimento de causa, por assim dizer? Pronto, eu vou dar um exemplo aqui claro. Alguns professores que estão hoje dando aula, que são colegas meus,
alguns deles falaram sobre um constrangimento que passaram, acredito que há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Os professores estavam dentro da sala de aula e chega um vereador e perguntando se o professor usava giz. E o professor, como assim, usar giz? O vereador na porta da minha sala, atrapalhando minha aula, perguntando se eu uso giz. E o professor sem saber o que estava acontecendo, né? Aí fui na outra turma, aí perguntou, vocês estão usando giz? Não, então quer dizer que não tem pó. Não, de fato era para uma questão de tirar um direito que os professores tinham conquistado, né? Que era o direito do pó de giz, que o pó de giz trazia malefícios para a saúde do profissional. E aí esse direito ele foi retirado. E aí o professor hoje ele usa o piloto, que é tinta, né? E essa tinta também traz males para a saúde. Então quer dizer, tirou o giz, colocou o piloto, o professor continua tendo malefício da sua saúde e o direito que o professor tinha foi retirado. Então é nesse sentido. Uma outra questão é, por exemplo, você colocar... por exemplo, eu tenho 2 graduações, tenho 2 pós-graduações e agora eu estou concluindo o mestrado. E aí é justo uma pessoa que se formou agora, que não tem pós-graduação, que não tem mestrado, ganhar o mesmo que eu? Claro que não. Cadê o plano de cargos e carreira? Então é no sentido de que, às vezes, há uma desqualificação de tirar direitos dos profissionais sem saber o impacto que isso tem. Por exemplo, a gente sabe que, recentemente, os índices do IDEB, de condado, foram baixíssimos, né? Então, assim, e isso tem a ver com... quando a gente tira direitos dos professores, o índice vai lá para baixo. Uma outra questão também, que é mais ou menos um escândalo, quando eu era presidente do Conselho de Direito, teve um projeto de lei na Câmara que dizia o seguinte: o conselheiro tutelar que saísse do cargo para ser candidato, uma, ou pedia demissão do cargo, ou, se fosse candidato, perderia o cargo. E aí a gente teve, né, o caso lá do vereador, do conselheiro tutelar ir para a disputa, e no retorno foi retirado. Ele foi para a justiça recorrer contra, né, até foi, graças a Deus, vitorioso nesse processo. E eu cheguei um dia na Câmara para convidar os vereadores para participar da solenidade de posse, né, dos novos conselheiros. E na época tinha o vereador que ele disse, até chamando palavrão, desculhambando, quem era que tinha aprovado a lei. E o próprio vereador ele tinha aprovado e não sabia que ele tinha aprovado, né? Quer dizer, ele aprovou uma coisa e depois ele criticou uma coisa que ele nem mesmo sabia que tinha aprovado. Então aqui são 2 exemplos que eu posso trazer assim materialmente de uma certa desqualificação de, às vezes, assinar algo que não sabe o impacto que aquilo vai causar na cidade. Aqui, isso é comum, ainda bem que tem alguém que consiga falar isso para as pessoas, né? De que a Câmara hoje ela tem uma composição muito arcaica. Ela não tem uma visão a longo prazo. Na verdade, boa parte da formação ali, ela não tem preocupação com o próprio eleitor, no respeito, no caso, com o próprio eleitor, né? Então, é de se achar natural esse tipo de coisa. Como você falou sobre a questão dos professores, né? Que não é só a questão do pó de giz, não é só a questão do piloto, mas tem todo um suporte que o professor precisa e não tem. Principalmente psicológico, né? Muitas pessoas não têm essa noção de que o professor ele lida com várias situações, com pessoas diferentes todos os dias, numa carga horária muitas vezes excessiva, né? Ele tem um trabalho aqui no estado, depois um no município, ou um na escola particular e sai tentando se virar nos 30 para poder também sobreviver, justamente porque na maioria dos casos ele não é valorizado, né? Então, eu entendi como funciona a sua motivação, mas você se sente um representante dos professores também, visando, tendo em vista tudo que você citou agora há pouco, né? Porque, assim, talvez se os professores tivessem, no momento dessa votação, alguém que representasse, se levantasse contra o projeto e que tivesse como é que eu posso dizer, uma força maior lá dentro, não vou dizer com o executivo, parcerias com o executivo, mas uma força de liderança lá dentro, uma voz lá dentro. Você não acha que talvez tivesse sido diferente?
por ter ganhado notoriedade antes de ser votado. Muitas coisas a gente sabe ali que antes de chegar no plenário já é votado lá dentro, né? Isso é explícito para todo mundo. Então ali é só uma encenação. Mas você acha que se tivesse um representante dos professores ali, talvez a coisa fosse um pouco mais difícil de acontecer, né? Ele tivesse exposto isso antes? Certo, veja bem, em alguns momentos a gente tem também, às vezes, uma falta de comunicação. Quer dizer, por muitas vezes há também muitas críticas que é feita à Câmara e a pessoa que está fazendo a crítica não sabe o que foi votado e não sabe o que está sendo criticado. Critica só por criticar, né? É importante a gente fazer uma crítica qualificada, até para a gente não ser injusto com aqueles e aquelas que estão votando nos projetos. Aí você critica algo que a pessoa não fez, né? A gente tem que ser muito justo nessa questão. Eu acho que um professor na Câmara hoje ele é importante porque ele vai dar esse esclarecimento à classe, para que os professores eles não fiquem refém do que o sindicato diz, porque o sindicato ele tem uma leitura, os vereadores têm outra leitura. Então, quando existe alguém da classe que entende de política pública, sobretudo de valorização profissional, para os profissionais de educação, ele tem até uma linguagem para comunicar melhor a classe e dizer se aquilo está sendo positivo ou não. A gente já sabe que o campo do direito, o campo da institucionalidade, é um campo ainda muito permeado por uma linguagem muito difícil de ser compreendida. Então, às vezes, é aprovado algo e a pessoa acha que o que foi aprovado foi o contrário do que foi aprovado. Então, acredito que na Câmara, tendo um professor realmente compromissado, que tem uma linguagem de educação, porque todo segmento tem linguagem, né? Então, a Câmara precisa de alguém, primeiro, que tem uma representatividade, não é só porque é professor, mas porque é defensor dos direitos da educação. Mas também alguém que tenha linguagem para tratar, tanto no sentido de conseguir ter uma linguagem de interpretação do que a aprovação ou não de uma lei significa, mas também para uma linguagem de comunicação com a classe. Acho que isso é um grande desafio. Eu acredito que eu vou construir essa linguagem onde a classe dos professores e de todos os profissionais da educação consiga ser representada na fala e eu consiga também levar os anseios da classe dos profissionais de educação para a Câmara. É isso que está faltando. Essa mediação, essa ponte entre a política institucional feita pela Câmara e essa linguagem que vem da classe dos professores. Acredito que eu posso liderar isso com maestria, com humildade, com dedicação. Acredito sim que se a gente tivesse mais representantes da área de educação dentro da Câmara, certamente teríamos bem mais benefícios. Olha, eu falo por causa própria. Eu acho que na maioria das vezes os grupos eles não reconhecem os candidatos, porque você não é o primeiro candidato professor, né? A gente teve outros pleitos eleitorais e teve outros candidatos professores, mas a própria classe não reconhece os representantes, né? A gente teve na eleição passada a dona Maria Balbini, que inclusive é a atual secretária de Educação, e assim, os próprios professores não reconheceram, não viram nela um representante legal para colocar na Câmara, entendeu? E eu vi, que eu também participei do pleito eleitoral, e tinha professores fazendo campanha para vereador que depois votou em projetos contrários à manutenção de alguns benefícios que os professores tinham. Inclusive, acho que tem uns 2 ou 3 anos que foi votado na Câmara a perda desses benefícios. E os professores, em alguns, fazendo campanha de rua para esses vereadores. Então eu acho que falta no professor ainda enxergar em candidatos professores representantes legais e com autenticidade para estarem lá na Câmara, entendeu? Eu acho que é uma categoria que é igual à minha de agente de saúde, é uma categoria extremamente desunida, eles não conseguem discernir um candidato que pode favorecer eles enquanto categoria futuramente. Eu falo nesse já na questão de categoria, não no geral, eles não favorecem no geral, mas tem essa divisão por benefícios também, quando a mesma coisa do cidadão comum que se prostitui por um saco de cimento, tem muito professor que se vende por R$2.000, R$3.000 para fazer campanha para candidato. E eu falo isso com convicção, porque eu já vi, não foi ninguém que me falou, eu vi muito isso.
Então eu acho que falta também humildade do professor em aceitar que um semelhante ascenda politicamente que vá trabalhar para ele no futuro, para evitar que projetos danosos para a categoria sejam aprovados com facilidade, como foi. Inclusive os vereadores que votaram a favor desse projeto estão aí na rua de novo. E por incrível que pareça, tem professor efetivo e contratado fazendo campanha para eles novamente. Até porque, como o próprio Arthur falou, tem a questão da representatividade, né? E o legislativo seria o maior exemplo disso. Já que nós temos aí 11, às vezes 12 cadeiras, a gente poderia eleger um representante de cada setor, né? De cada classe, por exemplo. Mas a gente não vê isso acontecer. Justamente por essas questões que você falou agora, Ricardo. Que eu sinceramente não consigo entender. Eu acho que a lógica seria essa, né? Se unirem, uma classe se unir para eleger o seu representante, para que ele vá e faça seu papel lá, cumpra seu papel de defender a própria classe, né? Mas a gente não vê isso aqui. Não é só em Condado, obviamente, a gente tem vários exemplos em outros lugares. Porém, eu acho que esse tipo de pensamento ele deve ser extinguido, né? Ou a gente pensa realmente em representatividade, ou a gente tem que abandonar os conceitos do que é o legislativo. Porque eu preciso que alguém me represente, certo? Os meus interesses são diferentes dos seus. Por mais que a gente se encontrem, alguns se encontrem, mas são diferentes dos seus, né? E as classes deviam agir dessa forma. Porém, a gente sabe como é que isso funciona, principalmente aqui em Condado, que é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E parece que, se fulano fizer sucesso, isso de alguma forma vai me atingir, né? O que deveria ser o contrário, eu deveria ficar feliz por aquele cara que eu vi, cresci, conheço desde criança, estudamos juntos, ele ter ascendido, né? Mas aqui parece que é complicado, a gente sempre conversa aqui nos bastidores, de que é o seguinte, parece que o filho da terra, ele nunca dá frutos na própria terra, né? Ele precisa ir para um outro lugar e talvez assim voltar já mais amadurecido ou bem sucedido para poder ser reconhecido pelo próprio povo, pelo pessoal com quem ele cresceu, né? Ali é bem complicado em relação a isso. A gente vê isso com empreendedores, né? Com grandes empresários. São pouquíssimos que a gente pode dizer assim, esse daqui é da terra, que ascendeu realmente e conseguiu. Se você prestar atenção nos empresários mais notáveis da nossa cidade, mais bem-sucedidos, suas famílias vieram de fora. Não são naturais de Condado, né? Eu digo como exemplo, a gente estava falando de Maurício e Neves, né? Mas a família de Maurício não é original de Condado, né? Eles já vieram de outro local. E assim vai. Tem muitos outros empresários aqui que ascenderam, mas vieram de outro lugar. Enquanto muitos tentam aqui, né, ganhar o seu pão, o mínimo possível, e não conseguem por causa desse tipo de mentalidade. Então a gente precisa urgentemente mudar essa forma de pensar, ou então a gente está fadado a viver esse ciclo para sempre. Eu acho que a exceção aqui no caso de, digamos assim, o que a gente pode pensar como da terra que teve muito sucesso é Albino, né? Então alguém que veio das entranhas, do mato, do engenho, da cidade. E não só isso, mas um cara que fez toda a sua trajetória na cidade, de empreendimento, a visão que ele tem, por exemplo, de trazer para dentro da sua empresa a maior parte dos funcionários da cidade. Hoje é o maior empregador. Então eu acho que Albino, enquanto alguém que veio do mato, alguém que nasceu da população negra, que obteve sucesso, eu acho que ele é um bom exemplo dessa exceção, né? Que gente que veio de fora e se deu bem aqui, né? Ele nasceu aqui, teve as dificuldades aqui e ascendeu aqui. É uma exceção, né? E o que a gente precisa ressaltar também, né? Que ele hoje é um cara bem sucedido, mas ele passou por alguns perrengues aí ao longo dessa sua trajetória, principalmente por esses pontos que eu acabei de citar aqui. Pelo povo de Condado não valorizar, não reconhecer que o cara ele tinha aptidão para aquilo, potencial para crescer, entendeu? Tanto que eu lembro muito bem que na época, quando o provedor começou a ter fazer um pouco mais de sucesso, ainda tinham pessoas que tinham dúvida, eu não acredito que seja boa não, e optava pela empresa que veio de fora, entendeu? Então é muito complicado você colocar na cabeça, tem que abrir mesmo, colocar na cabeça das pessoas
que a gente precisa valorizar o povo da nossa terra. Ou então, a gente vai ter um albino daqui a 100 anos, 200 anos, e até ser escasso realmente, né? Arthur, tu comentou sobre a questão das notas que aferem a qualidade da educação aqui no município. E a gente teve a nota do SAEP, né? E DEB. Do DEB também. E ambas foram baixas, né? Em relação aos anos anteriores. Os gestores sempre colocavam a culpa no Covid, né? Na pandemia, que terminou dilapidando muito a educação, principalmente a educação, porque os alunos tinham que sair de casa, na época não podiam, e as ferramentas necessárias para a continuidade das aulas em casa, nem todo mundo tinha um celular, tinha acesso à internet, prejudicou muito a educação. Mas já se passaram 4 anos e as dificuldades na educação continuam, né? Além da merenda escolar, as notas do SAEP, a desvalorização do professor, e eu acho que o resultado desse somatório aí de coisas ruins terminou saindo agora com essas notas aí. Você, eleito, o que é que você faria para melhorar isso? Olha, não tem como a gente discutir educação pública de qualidade para todos sem passar pela valorização dos profissionais de educação, que é quem faz a educação. Eu tenho uma ideia não só dos professores, mas dos profissionais de educação. Por que eu estou falando isso? Na cidade de Pitimbu, é claro que Pitimbu tem uma receita muito maior que Condado. No meio do ano agora, os profissionais que são contratados, as professoras, professores, receberam metade do 10º salário. Então o salário, além de ser melhor de lá, o salário dos contratados, eles também têm direito a 13º. Acho que é urgente também que Condado passe por esse debate, né, para a questão da valorização. Por quê? Porque os profissionais de educação, eles precisam passar por uma qualificação, precisam ter, por exemplo, condições materiais melhores, o professor precisa ter condição de poder comprar livros, precisa ter condição de poder viajar para aprender algo fora, trazer experiência para cá. O professor precisa de uma melhor remuneração para poder, inclusive, fazer pós-graduação, fazer mestrado, ter mais oportunidades materiais para poder se qualificar, se preparar para trazer uma aula melhor para os estudantes. Então, caso seja eleito, eu não estou dizendo que vou aumentar o salário dos professores. Eu estou dizendo que está na hora da cidade passar por uma discussão na Câmara sobre a possibilidade da gente pensar em algo que possa trazer benefício para a população. A gente consegue ver, por exemplo, agora recentemente a governadora Raquel Lira, ela trouxe para o professor o bônus do livro, que cada professor recebeu R$1.000 para poder comprar de livros. Foi muito bom. Inclusive eu parte comprei para mim, parte dei de presente aos estudantes, né? Como uma questão de valorização profissional. E Condado poderia pensar de repente, e aí a gente precisa ver a questão orçamentária, evidentemente, que Condado tem limitações orçamentárias, para ver uma espécie de um bônus para incentivar os professores a se empenhar, a trabalhar mais do que já trabalham, para poder a gente alcançar o índice. Quer dizer, olha, se a gente tiver uma melhoria no próximo ano no IDEB, que são 2 anos, a gente vai dar um bônus, sei lá, de R$500. E aí poderia levar esse debate para a Câmara assim. Não sei se hoje o município teria condição de fazê-lo, mas, evidentemente, a gente precisa, chegando na Câmara, tendo os dados, tendo os índices, por que não a gente poder pensar nisso? A cidade de Carpina, claro, a cidade de Carpina, evidentemente, é mais rica do que o orçamento lá, muito maior que o de Condado. Mas a cidade de Carpina deu um bônus para os professores de lá conseguir, né? Fez uma feira, deu bônus para os professores poderem comprar livros. Inclusive, exaltando os escritores locais, né? Então, os escritores de Carpina puderam lançar seus livros, fez uma feira lá enorme. Então, o Condado precisa se movimentar nesse sentido, né? O Condado precisa se conectar. E eu penso, como professor também, que as escolas poderiam se abrir mais. As escolas são muito fechadas, não só aqui, né? Mas eu vejo também em Pitimbu, em Acaú, no caso que eu dou aula, né? E em Pontas de Pedra que eu dou aula hoje, ainda noto as escolas muito fechadas para a indústria, fechadas para as empresas, fechadas para os negócios, fechadas para tudo, né? Então é preciso que a escola ela tenha uma conectividade. Eu, quando gestor de juventude,
fiz um trabalho muito bom com relação a pegar os jovens e levar para espaços, né, de turismo, levar os jovens para o museu, levar os jovens para o cinema. A Albino também faz um trabalho excelente com relação a levar o jovem para o cinema, né, ter essa experiência com o cinema, que muito jovem não tem condições de ir para Recife, para João Pessoa, ir para o cinema. Então eu acredito que essa abertura da escola, tendo um professor na Câmara, que aprove projetos, que seja conectado com os exemplos de educação que a gente tem no país, evidentemente a gente vai conseguir construir uma educação melhor, que começa, sobretudo, pela remuneração, pela melhor valorização, não só dos professores, mas de todos os profissionais de educação. Outro ponto que tu comentou foi sobre a questão de assassinato de jovens aqui na cidade, né? O condado, por incrível que pareça, padece de problemas de capital, né? A gente tem aqui uma enorme quantidade de tráfico de droga muito dinâmico e pujante. Eu sempre cito o exemplo que ano passado eu fui convocado para ser jurado e tivemos no ano passado 16 júris, né, popular, dentre os quais 9 foi de assassinato, ocorrência de assassinato do tráfico de drogas, de jovens envolvidos no tráfico de drogas. E recebemos também aqui o Sargento Adenilson, também, que é um dos grandes policiais aqui da região, que ajuda bastante aqui, mas infelizmente está sendo insuficiente essa ajuda toda, né? E a gente vê na educação algum diferencial para evitar que isso ocorra com tanta frequência como vem ocorrendo aqui na cidade. O Oceano comentou sobre essa questão da Câmara, dessa inércia da Câmara, que é uma Câmara arcaica, né, como a palavra que ele usou. E realmente a gente vê, porque assim ninguém faz um comentário sobre isso, né, porque na maioria das vezes são jovens da periferia, né, das áreas mais afastadas, pobres, principalmente extremamente pobres, e na maioria das vezes são alçadas ao crime porque não tem uma educação de qualidade, não tem uma educação propulsora, né, que melhora a qualidade de vida dessas pessoas. São pessoas que vêm de lares muitas vezes desregrados, detonados, né, por já outras questões também de natureza social e econômica. E eu nunca vi nenhum comentário de nenhum vereador da Câmara ou do próprio prefeito com relação a isso. Então há um silêncio gigantesco com relação a essa questão da morte de jovens aqui, muitas vezes os quais são comemoradas, né? E assim, quando não é um parente deles, talvez essa comemoração seja até com mais vigor, né? E esse silêncio incomoda pessoas, principalmente a mim que moro numa área também muito próxima desses locais onde acontece os assassinatos. E eu queria saber de você, enquanto candidato aqui, se eleito, se você tem alguma proposta para mudar isso, né? Se você vê a curto, médio e longo prazo alguma solução, pelo menos para amenizar, que acabar totalmente a gente não acaba, mas que é possível que menos jovens sejam assassinados numa cidade pequena como a nossa, que há tanta quantidade de assassinato, né? E seja assim, e ter esse silêncio das autoridades aqui do município, né, de uma forma tão agressiva, porque eu acho que é um silêncio agressivo, esse silêncio tanto da Câmara de Vereadores como do Executivo. Precisa ter alguém que fale, né, que se mova, que faça alguma coisa em relação a isso, porque está se tornando comum e natural. Isso não pode ser comum e natural, não, jamais. Pois é. Eu acho que Cassiano, ele se preocupou com isso quando me colocou à frente da gestão pública de juventude. Porque, por exemplo, em 2018, nós tivemos 19 homicídios na cidade. Em 2019, eu entrei para coordenar as políticas de juventudes. E me lembro que em 2022, nós tivemos 9 homicídios. Então, quer dizer, entre 2019 e 2022, a gente teve uma queda de mais de 50% do assassinato no município. Claro que quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu fui o único responsável por diminuir em mais de 50% o índice de homicídio no município. Mas houve também parceria com a polícia, houve também parceria com a educação. Então, quer dizer, eu ajudei muito a diminuir o homicídio da cidade. É interessante dizer esses números, porque a maior parte da população ela não tem, às vezes, essa noção de gestão pública, né? De você conseguir entregar os desafios que lhe foi posto, né? Não à toa,
eu recebi do Estado de Pernambuco uma carta de reconhecimento do trabalho que eu fiz aqui no município com relação a essa diminuição em mais de 50% dentro de 3 anos de gestão de juventude e mais de 50% a questão do homicídio, né? E recebi também um voto de aplauso da Câmara e recebi também o Prêmio Nacional de Política Pública de Juventude, que foi o prêmio mais importante da gestão de Cassiano. O prêmio reconhecido nacionalmente que Cassiano conseguiu receber foi esse prêmio que eu estive à frente, que foi a pasta da juventude, que é uma pasta de uma coordenadoria, né? Que às vezes você é secretário, você tem muito orçamento, consegue desenvolver um trabalho, um projeto grande com muito orçamento, e a gente na coordenadoria da juventude a gente conseguiu fazer um trabalho, receber um prêmio nacional, e assim, eu sempre digo uma questão política que é interessante, eu recebi o prêmio nacional de Bolsonaro, e na época a secretária nacional, que inclusive é da Paraíba, ela viu minhas redes e viu que eu sempre fui Lula. Então eu recebi um prêmio junto com o Paulista, que é um prêmio de inovação de política de juventude, né? E eu recebi de um governo que eu sempre critiquei, sempre fui contrário ao seu projeto. Porque às vezes tem a questão de apadrinhamento, né? E aí eu era crítico, mas recebi o prêmio. Foi o prêmio mais importante da gestão de Cassiano. Um prêmio que eu fiquei muito feliz, inclusive, em poder receber. Então eu acredito que a Câmara precisa sim fazer parte desse debate sobre a diminuição da necropolítica, né? Necropolítica é um conceito desenvolvido por um pensador africano. O nome do livro é Necropolítica, que ele fala que o Estado determina quem deve viver e quem deve morrer. Quer dizer, algumas mortes importam menos e outra vidas importam mais, né? Então é nesse sentido, né? Então acredito que chegando na Câmara, eu tenho vários projetos que eu vou desenvolver paralelo ao do que o Poder Executivo vai fazer, que vai poder estancar um pouco a saída do jovem para as drogas, que é muito grave e urgente no nosso município. Eu queria fazer essa pergunta desde o começo e vou fazer agora para não perder o rumo, tá, Ricardo? Depois então prossegue. Como se deu a escolha do lado? Né? Hoje você é candidato ao lado, dentro da coligação em que Albino faz parte, né? A gente tinha outros lados, né? Contando com Antônio Carlos também, por que não? E Edilberto, mas o que se deu a sua escolha por esse lado? Você já era afiliado no partido que fazia coligação, ou você optou por isso? Como foi que se deu? Eu sempre fiz parte do grupo de Cassiano, então Cassiano sempre foi minha liderança política. Eu fiz toda a minha trajetória profissional com relação à juventude, com relação ao Conselho de Direito, com relação a ser professor mesmo nas escolas da rede municipal. Eu fiz isso dentro do governo de Cassiano. Então, quando o Cassiano vai para Albino e leva o grupo político dele, eu vou junto. Até recebi antes convite para deixar antes o projeto de Cassiano e ir para Albino, mas aí eu tenho ainda uma fidelidade muito grande ao grupo de Cassiano. E aí esperei o momento de Cassiano ir e eu ir junto. E concordei muito com Cassiano pela escolha, porque como os meus projetos são projetos voltados para a juventude, voltados para a educação, e Albino sempre fez um trabalho dentro da educação e para as juventudes, então colaria muito mais a minha imagem a dele com relação ao nosso público, né, de trabalho. E foi assim que eu fui para ele. E é assim que eu estou com ele agora. Cara. Arthur, você até gravou um vídeo falando sobre a questão do professor de ser favorável a se tivesse, né? Acho que foi o último vídeo, falando sobre a questão da representatividade do professor e se não tivesse um projeto, se tivesse lá algum projeto que não tinham passado, entendeu? Na época que o projeto foi passado, você era professor, já era professor, né? Eu queria saber por que foi que você não falou que estava errado naquela época que o projeto foi votado na Câmara e hoje tem essa proposta de chegar lá e barrar o projeto, independente de quem esteja lá, se é a favor, se foi o candidato a prefeito que você torceu ou não foi. Quer saber se há houve um silêncio cômodo naquela época. Certo, muito bem. É importante, Ricardo, a gente entender que quando a gente faz parte de uma gestão pública, a gente não perde a capacidade de criticar, mas a gente critica dentro do grupo. Então, se eu faço parte da gestão de Cassiano e quero fazer crítica a um determinado projeto que ele está lançando para a Câmara e eu quero fazer isso de forma pública, então eu tenho que sair do governo.
E aí eu também não posso ignorar que dentro do governo tem muitas políticas públicas, inclusive que eu estou participando, que estão dando certo. Então eu pensei naquele momento de que se eu saio do governo para fazer essas críticas, e esse trabalho que eu já venho fazendo há algum tempo, como é que ele vai ser feito depois? Então a crítica foi feita, mas foi feita internamente. Qualquer pessoa que está aqui me ouvindo, e no dia que tiver a oportunidade de participar de uma gestão pública, dentro de um grupo político, vai saber o que eu estou fazendo. Então eu não vou estar dentro de um governo e publicamente criticar o governo. Não. Cassiano sabe que eu fiz críticas a ele, mas eu fiz crítica dentro do governo. Percebe? Quando houve, por exemplo, a lei que foi compreendida como lei que perseguia conselheiro tutelar, que foi a lei que a gente já mencionou aqui, na época eu disse ao presidente da Câmara, que estava tentando colocar a lei, e eu disse que a lei era inconstitucional. Claro que eu não falei isso publicamente, né? Até porque não era minha atribuição enquanto presidente do Conselho de Direito. O presidente do Conselho de Direito não pode dar palpite em lei, não pode construir lei. Quem dá palpite em lei e constrói lei é o Legislativo. Então eu, como presidente do Conselho de Direito, tinha que construir as políticas públicas dentro do Conselho a partir do que a Câmara aprovou. Quer dizer, eu estou ali como participando de uma instituição mista, né, que tem o setor, tanto a sociedade civil quanto o governo, né, aqueles que fazem parte da gestão pública, e é uma instituição deliberativa. Não cabe a mim, como presidente do Conselho, estar dando palpite nas leis. Cabe a mim estar olhando a lei e regindo a instituição conforme a lei, né? Então, naquele momento, houve sim crítica, mas houve uma crítica dentro do governo, não uma crítica fora do governo. Então, foi isso. No entendimento de alguns professores que até fizeram alguns comentários, logo que você falou sobre isso, e era conveniente para você não expor para eles que você estava insatisfeito com a categoria, entendeu? Porque assim, eu também fui gestão, eu fui representante da categoria de agente de saúde há quase 15 anos, ou até mais de 15 anos, creio eu. Mas assim, independente de estar dentro ou não, eu sempre fui crítico e muitas vezes eu expunha minhas críticas, porque eu acho que a gente tem que fazer entender aos colegas que a gente não foi a favor daquilo, entendeu? Porque são justamente eles que mais na frente vai reconhecer você como representante legal. Porque hoje, pelo menos dando uma de advogado do diabo, hoje é muito cômodo você, enquanto candidato, estar afastado da gestão e dizer que votaria contra. Mas o que é que vai garantir que você, ao chegar lá, e se Albino for de fato o prefeito da cidade a partir de 1º de janeiro, e mandar um projeto semelhante ou algo pior, que talvez ele não faça, isso é só uma hipótese. O que é que vai garantir que você, como parte de estar no mesmo grupo político que ele, vai ter autonomia para falar diferente? Exatamente, a gente pensa onde os nossos pés pisam, né? Diz Frei Beto. Então, nesse sentido, evidentemente, quando a gente está candidato, a gente espera que as pessoas confiem na gente. Por quê? Porque eu nunca assumi cargo como vereador. Então, a gente, quando vai pedir o voto é um voto de confiança. Claro que a gente só vai saber realmente se a gente vai cumprir quando a gente estiver no cargo. Se a gente não entrar no cargo, não tem como você ser testado naquele sentido, né? Evidentemente que quando você é gestor de política pública dentro de um governo, de uma política pública que está dando certo e que está aparecendo os resultados, o trabalho que você vem fazendo para a população pesa mais do que um certo projeto que naquele momento não está sendo tão oportuno ser votado. Então, às vezes, na política a gente tem que decidir os rumos que a gente tá tomando, né? Mas uma questão também é que eu entendo completamente hoje, para qualquer gestor público que for governar condado, dentro do cenário da educação é muito difícil. Por quê? Por exemplo, o aumento veio teve um reajuste significativo, que tem até a ver com a questão do Fundef, com a quantidade de alunos no governo de Bolsonaro, 33 e pouco para o aumento dos professores. Quando isso chega na cidade, para um gestor público governar dentro de uma perspectiva orçamentária, isso é um inferno. Por quê? Quando a gente fala de professor, de profissional de educação, é muito complexo. Por quê? Porque todos os professores eles não têm, digamos, a mesma tabela salarial. Quer dizer, tem professor que está entrando agora como contratado,
tem professor que está agora fazendo estágio, que ainda está na faculdade, tem professor que vai entrar agora como concursado, quer dizer, já estou falando de 3 especificidade que vai, evidentemente, precisar de a questão financeira do município. A gente tem professores que já estão há 5 anos, que já é outra categoria, tem professores que já estão há 10 anos, tem professores que já estão há 15 anos, tem professores que já têm 25 anos, tem professores que já estão se aposentando com 30 anos. Então, quando a gente fala de profissional da educação, sobretudo os professores, existe uma tabela que, para a gestão pública organizar, não é fácil quando você diz, olha, tem 33% de reajuste. Claro que para quem está ganhando, por exemplo, R$3.000, 33% talvez seja cômodo para o governo pagar. Mas quando a gente tem, por exemplo, professor, que tem alguns professores do município que ganha 12 mil, quando você coloca 30 e poucos por cento em cima de 12 mil, 13 mil, para a realidade do município, como é que fica isso? Cassiano, até na última agora, ele fez algo muito significativo, ao meu ver. Inclusive foi bastante criticado, e eu até acho que ele fez um esforço muito grande para acertar, que foi, por exemplo, o aumento que foi dado, ele fez dentro de uma tabela. Então, quer dizer, o aumento que veio, que foi indicado pelo governo federal, ele veio partilhando pela tabela. Então, quer dizer, para quem está começando agora e tem um salário básico, aí ele deu o aumento completo. Para quem já tinha o salário a partir de 5 mil, 6 mil, está lá na tabela, ele deu uma parte menor. E assim como o salário fosse aumentando, ele dava um percentual menor, para equilibrar as contas. Porque também, eu sempre riram de mim na faculdade quando eu disse, veio perguntar na faculdade, professor, o professor deveria, no caso não era professor ainda, eu disse, Arthur, você defende que o salário do professor base deve ser quanto? Aí, na época da faculdade, 2015, 2014, eu disse assim, olha, o salário base do professor deveria ser pelo menos R$10.000. Aí riram de mim na faculdade, né? R$10.000 o professor trabalha em uma escola. Com isso, a gente vai trazer profissionais altamente qualificados para assumir esses cargos de salário base de R$10.000. E que tivesse mestrado, doutorado, evidentemente esse salário seria maior. Por quê? O professor precisa viajar, no caso, eu sou professor de história. Eu preciso ir para museus, eu preciso ir para sítios arqueológicos, eu preciso viajar para outros lugares, eu preciso criar esse ócio criativo, eu preciso comprar livros. Hoje, graças a Deus, eu já consigo comprar livros quase... Tem mês que eu compro livro quase semanalmente. Né? Então o professor precisa ter carro, o professor precisa ter casa, precisa ter condições materiais para poder chegar na escola com autoestima e os alunos poderem enxergar o professor alguém que teve sucesso na vida e não alguém que teve fracasso, que é para o aluno de repente se espelhar naquilo e a gente construir uma educação a partir da valorização do professor. Entende? Então, claro que nem tudo que há dentro de um governo a gente concorda, mas a gente tem que aprender a pesar aquilo que é mais importante. Naquele momento o gestor vai repassando o FUNPRECON, coisas que lá atrás a gente teve muito problema com o FUNPRECON, comprometendo evidentemente no futuro os aposentados. Isso foi muito importante. Ele teve esse compromisso de gestão de buscar no FUNPRECON, negociar as dívidas e pagar para cobrir um rombo que ficou. Ele teve também uma grande preocupação em pagar o salário em dias, fazer os repasses necessários, né? Deve ter sido muito complicado para o Fundef, né? Os precatórios do Fundef, pagar para o pessoal, ver a categoria, gente que já morreu, pagar para a família, gente que não sabia quanto tinha direito, procurar, saber, buscar, tá discutindo com o sindicato, critica o sindicato, traz o sindicato conversar, entra num acordo. É muito difícil fazer isso, contemporizar os ânimos. Então, quando a gente fala de educação, enquanto eu, como professor, eu acho que os profissionais de educação não deveriam colocar em dúvida a questão do meu compromisso que eu vou ter, porque tem que confiar. Se não confiar, eu sempre costumo dizer aos meus alunos que as nossas relações sociais, elas são baseadas não pela desconfiança, são baseadas pela confiança. A gente está aqui conversando agora, a gente tem que confiar que o prédio não vai cair na cabeça da gente. Se a gente desconfiar, a gente não consegue dar esse programa. Se a gente está desconfiando que o telhado pode cair em cima da cabeça da gente, a gente não consegue dormir. Se a gente desconfiar que na rua a gente vai ser assassinado, a gente não consegue sair na rua. Se a gente tem uma criança pequena e coloca na escola e tem medo de que alguém abuse dela, a gente não deixa a criança na escola. Então, as nossas relações sociais, elas são baseadas na confiança e não na desconfiança. Então, eu peço a
todos os profissionais de educação, sobretudo os professores, que confiem em mim. Os meus colegas sabem da minha trajetória dentro da educação, a defesa que eu faço, a busca por valorizar a educação. Então, acredito que a minha trajetória, ela diz mais sobre a confiança no meu projeto do que na desconfiança. Dentro desse contexto, você acha mais vantajoso hoje, disputando o pleito, ter ou não já passado pelo Legislativo? Olha, eu acredito que tudo na vida da gente deve ter um tempo determinado, né? Como diz lá em Eclesiastes. Há 4 anos atrás, eu fui convidado por Cassiano para ser candidato. Fui convencido que não era o momento correto. Inclusive recebi várias mensagens em algumas igrejas que não era o momento específico, não era o momento preciso. Nesta agora, tudo está condizente para o projeto ser vitorioso. Então acredito que nunca há um tempo inadequado, as coisas acontecem num tempo que Deus permite acontecer, né? Evidentemente também com o nosso esforço, né? Como diz Geraldo Vandré, né? Esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então acredito que foi muito bom eu ter passado esse tempo me preparando, estudando, me qualificando, passando por dentro de instituições como o Conselho de Direito, como a Coordenadoria de Política Pública de Juventude. Então foi muito importante eu ter passado por dentro dessas instituições, dentro da IMAPA, dentro do Baltazinho, dentro do Júlio Correia, dentro do Manuel Rodrigues, né, dentro do CERU, para que eu pudesse me constituir como não só aquele que leu as políticas públicas, não só aquele que estudou as políticas públicas, mas também aquele que vivenciou e vivencia. Então, quer dizer, por um lado, a cidade tem uma grande oportunidade de ter alguém que tenha uma sofisticação no que diz respeito à política pública e alguém que vive a política pública na veia. Quer dizer, tem uma questão de uma condição técnica e teórica sobre as políticas públicas, não só para a educação, mas também para o segmento da cultura e das juventudes. Então acredito que o momento certo é esse, que é o momento que eu estou me propondo e o momento que eu estou mais qualificado, mais preparado psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, para poder pleitear agora o legislativo. A política de coalizão é uma constante no nosso país, né? Talvez seja a base da política aqui. A gente sabe que o legislativo ele recebe propostas para que os projetos sejam aprovados, né? E por mais que tenha uma formiguinha ou outra tentando fazer a diferença, eles acabam sendo votos vencidos pelo poder aquisitivo, vamos dizer assim, né? Pelo investimento que o executivo é feito. Isso aí a gente sabe que, independente de quem ganhar as eleições para prefeito, eles vão ter esse tipo de argumentação, vamos dizer assim. Cara, eu já vi muita gente entrar com muitos ideais e acabar cedendo ao sistema. Tá pronto para lidar com isso? Veja bem, a gente acredito que nenhum ser humano sempre está pronto, 100%. A gente só os seres humanos, a gente vai se aprontando com a trajetória da nossa vida, né? Mas o que é que acontece? Primeiro eu tenho uma experiência de trabalho no município. E o trabalho pesa muito. É muito diferente de você ser um professor que você não desenvolveu nenhuma política pública no município e agora você precisa gastar horrores de dinheiro para você se eleger. Não, eu tenho um trabalho que eu venho fazendo no município há 5 anos, de política pública, né? Então eu chego na casa das pessoas e lá já tem um trabalho que eu como gestor público já fiz. Então eu tive a grande satisfação, por exemplo, de ter agendado e organizado 1.100 identidades. Eu tive a oportunidade de ajudar os jovens a tirar 300 reservistas, né, para que o jovem pudesse ir para o mercado de trabalho já com a sua documentação. Eu tive o prazer, a satisfação de levar cursos de informática básica para quase 2.000 jovens. Então, quando você pensa o município do tamanho do nosso e a magnitude do trabalho e a quantidade de jovens que a gente conseguiu atingir, a gente vê que é um trabalho muito significativo. A gente conseguiu, na frente da Coordenadoria da Juventude, nós conseguimos
trazer o Qualifica Jovem, que foi o projeto premiado, né? Que foi 200 jovens, no complexo de 8 cursos. A gente conseguiu dar curso de oratória. A gente conseguiu pegar os jovens aqui, levar para a Universidade Uninassal, lá ali em Paulista. Conseguimos levar daqui para a universidade 80 jovens, onde eles fizeram o curso de auxiliar de escritório contábil. Não só pelo curso, mas pelo fato de a maior parte desses jovens nunca terem plantado o pé dentro de uma universidade. A gente conseguiu levar cerca de 500 jovens para visitar museus, coisa que o município nunca fez como política pública de juventude, né? A gente conseguiu, por exemplo, eu idealizei um projeto que foi o Sarau. Fizemos 2 edições, onde os familiares nem conheciam o talento dos filhos, né? Pai e mãe me agradecendo, professor Arthur, eu não sabia que meu filho, minha filha, tinha esse potencial tão grande, e a gente conseguiu dar essa visibilidade no sentido da cultura, né? Então eu acredito que a materialidade desse trabalho, o reconhecimento do meu preparo frente aos estudantes que passaram por mim, por outro lado, a minha trajetória de vida, que muita gente observa a trajetória de vida da pessoa, né? Acredito que a força de um projeto também de consolidação familiar. Minha família é muito grande, a família da minha esposa é muito grande. Então acredito que todo esse bojo, quando se assoma, junto com a minha capacidade de dialogar, de convencimento, de fazer as pessoas acreditarem no projeto, a gente só vai saber de fato no dia das eleições. Hoje, quando a gente vai discutir, por exemplo, quem vai e quem não vai ser candidato, a primeira coisa que se pergunta é quantos votos a pessoa teve. Eu nunca fui votado, então a cidade ainda não, e nem eu, sabemos da capacidade de voto que eu vou ter, né? É uma incógnita. Evidentemente que isso me preocupa muito mais pessoas que estão concorrendo comigo do que a mim mesmo, né? Certo dia uma pessoa perguntou-me o seguinte: professor, o senhor vai ter quantos votos? Eu disse: a certeza que eu tenho é que eu vou ter mais votos do que eu tive a eleição passada. A eleição passada até o meu deu alguém. Nessa agora eu já estou contando com o meu. Então eu já estou numa vantagem muito grande com relação à passada. Que até o meu deu ao meu tio, né? Meu tio teve 51 votos, então um voto ali foi meu. Então aquele que foi dele agora vem para mim. E a liderança dele vem para mim também. Então os 51 votos que meu tio teve, ele vai conseguir transferir para mim. Fora a parte, a minha capacidade que eu tenho, né? Dentro de alguns pastores de igrejas, de colegas de igreja, dentro da própria área da educação, dentro dos futuros profissionais de educação, consegui também bastante apoio. Claro que tem essa questão dessa disputa acirrada, de haver compra de votos, de haver você tirar uma foto com uma pessoa num dia e daqui a pouco alguém ir lá buscar. Mas acredito que o voto, ele é subjetivo, o voto ele é da vontade da pessoa. Eu acredito que ninguém compra voto de outro. A pessoa vota em quem quer. A pessoa vota em quem gosta, né? O voto é uma questão também muito afetiva. Eu voto porque eu gosto. Eu voto porque quero que ele cresça. Eu voto porque acredito que ele vai trazer melhor condição para o meu filho. Outro dia eu fiz uma visita numa casa e a mãe disse o seguinte: eu voto em quem ele vota. É uma questão interessante essa mudança, porque em outros momentos, e claro, isso eu fiz através de estudos, né? Em outros momentos, nós tínhamos a figura do chefe de família como aquele que determinava os votos da casa. Hoje a gente vê uma dinâmica mais complexa. Quer dizer, hoje, pelo fato de muitos jovens estar mais conectado com o mundo da informática, da cibernética, o mundo digital, e alguns pais, por exemplo, estão se sentindo atrasados nisso, os pais hoje consultam os filhos sobre aplicativo de banco, pagamento de boleto. Então, uma coisa que antes o jovem ficava calado e que determinava era o pai, hoje o pai ele tem uma necessidade maior de estar em diálogo com o filho, porque tem coisas que o filho manuseia que ele não. Então, de repente, é uma troca muito grande de influência. Então, hoje, muitos pais, eles votam, por exemplo, em quem o filho determina, no sentido de que aquele político vai beneficiar mais o meu filho. Então, eu já trabalho, eu sou dono da minha casa, eu trabalho fora, então eu tenho que buscar alguém que ajude meu filho a um ônibus universitário, ao meu filho não ir para droga, ao meu filho
se de repente tiver problema de saúde mental, alguém que vai para a Câmara vai debater sobre a ampliação de profissionais da área de saúde mental, como psicólogo, psiquiatra. Então, há uma zona de influência hoje que se reverte em relação ao passado. Então, hoje, muitos jovens estão influenciando os pais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é que tem um grande amigo meu que me apoia, que é antropólogo, está fazendo doutorado em antropologia, e ele disse assim, me perguntou: Arthur, quem é o coração da casa? Aí eu disse: não sei. O coração da casa é a mulher. A mulher é o coração da casa. Ela trabalhando fora ou não, o coração da casa é ela. E onde é que está o coração do coração da casa? No filho. Então, não é só buscar o jovem. Tem que conversar com a mãe do jovem. É ela que é mais sensível à política pública que você está propondo. E aí é para onde eu estou entrando, graças a Deus. E aí, o resultado, a Deus pertence e ao povo pertence, né? Então, acredito que a gente precisa ter muita coragem, precisa ter muita determinação, muita capacidade de diálogo, entender onde a gente tem mais potencial, contemporizar onde a gente acha que tem mais dificuldades, e estar nas mãos das pessoas. Se as pessoas acharem que eu tenho potencial, que eu posso transformar a vida das pessoas para melhor dentro da Câmara, não vai ser o dinheiro que vai me impedir. Quer dizer, eu não posso dizer que o dinheiro é mais forte que a vontade de Deus e do povo. Se for da vontade de Deus, da vontade do povo, não é o dinheiro de outrem que vai me possibilitar de ganhar. Então eu me agarro muito nisso, e por isso que eu estou muito animado, estou muito contente, psicologicamente estou muito bem, graças a Deus, e estou propondo sem pensar em uma questão negativa. Eu estou pensando que de qualquer forma vai ser muito positivo, e que a cidade já passou a ganhar muito quando eu entrei no debate público. Porque eu aciono os problemas que a cidade tem e apresento os projetos para sanar esses problemas. Arthur, Sandrine Paulinho, quando esteve aqui, ela fez graves denúncias, né, contra a gestão, e denúncias que ela trouxe papéis para mostrar realmente, para embasar as denúncias que ela fez. Inclusive, uma dessas denúncias foram aluguéis de notebooks por parte da gestão, bem como alteração na compra de artigos para merenda, né, de superfaturamento de compra para merenda. Hoje a gente só tem uma Câmara, uma única oposição, que é ela, né? Além de ser a única mulher, ela é a única realmente que faz oposição, e a única, pelo menos que eu vejo, que cumpre o papel enquanto legisladora, né? Que é fiscalizar o executivo. Como é que você enxerga essas denúncias? Porque com certeza você deve ter ouvido falar por aí sobre essas denúncias. E se também, vou voltar novamente à mesma tela, você tem, se caso seja eleito, e for lá no portal da transparência e enxergar esses contratos, né? E não lembro eu, né? Falou sobre a questão de uma sala de cinema 3D que seria implantado na escola, né? Sendo que alguns professores falaram que não existe essa sala de cinema 3D, né, no município. Né? Recentemente, a Ana Maria até mandou um contrato, disse que não foi efetuado esse contrato da compra desse equipamento destinado às escolas públicas. Mas aí eu pergunto a você, como é que você enxerga essas denúncias? Se você tem essa independência, como você fala de fato, teria para analisar, e se você, enquanto vereador, né, fosse lá no portal da transparência do município, que é um portal que é de acesso ao cidadão, que está lá por força de lei, e que qualquer cidadão pode ir lá observar o que o município está comprando, tanto para educação, saúde, infraestrutura, ou seja, todas as compras que o município efetua. Se você enxergando dentro desse contexto de contratos, algo estranho, você viria a público denunciar, ou você iria só pessoalmente falar com o prefeito, falar sobre aquele projeto curioso que estaria ali, aquela compra curiosa que estaria ali. Certo, muito boa a tua pergunta, Ricardo, porque assim, o que é que acontece? A minha campanha, hoje para vereador, ela não é baseada, primeiro, na compra de votos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a minha campanha hoje, ela não é fundada nem baseada em conchavos políticos. Hoje eu não sou candidato de ninguém. Hoje eu sou candidato do povo. Sou candidato dos professores, dos estudantes, dos idosos, dos adolescentes, dos primeiros votos. Então hoje eu não tenho nem padrinho político
e eu também não tenho, digamos assim, dívidas com um banco e nem tão pouco com agiotas para poder ganhar as eleições a todo custo. Isso, evidentemente, caso seja eleito, vai me dar uma autonomia de governo. Por quê? Porque eu vou dever o meu governo unicamente ao povo que votou em mim. Então, é bastante significativo que a população saiba que quando se tem uma candidatura que não é baseada no dinheiro, nem por apadrinhamento político, isso dará ao legislador uma capacidade de autonomia maior. É muito importante a gente pensar sobre o tipo de trajetória que a pessoa está fazendo, vai corroborar no tamanho da autonomia que ele vai ter para legislar. E aí digo a você que a minha campanha ela está se baseando dentro dessa perspectiva de um compromisso com as pessoas e que, portanto, maior autonomia de resolver. Evidentemente que tem uma questão, o Auxiliano deve saber bem disso, que dentro da gestão pública tudo é muito mais caro. Se você pega uma garrafinha de água dessa que é, sei lá, você comprando um pacote de água desse em algum lugar, R$8, R$9. Quando a prefeitura compra, é sempre quase o que o dobro, tudo muito mais caro, né? Então é importante que quando a gente faça uma denúncia, leve essa denúncia para o Ministério Público, mas não leve só por levar por ser oposição. É importante a gente fazer uma observância contundente para que a gente não cometa injustiças, para que aquele cargo que a gente está criticando hoje, a gente possa estar ocupando ele amanhã e por a gente ter feito injustiça, a gente também lá na frente sofrer injustiça. Por que hoje eu não uso minhas redes sociais para criticar os vereadores? Porque hoje eu não tenho tanta materialidade com relação ao que é feito, né? Aquilo que eu tive assim um pouco de acesso, eu acabei criticando um pouco. Mas eu não posso basear a minha campanha em restrita a críticas aos políticos. Eu tenho que mostrar os projetos que eu tenho para sanar os problemas da cidade. E nesse sentido, como a minha campanha está sendo conduzida com voluntários, com gente fazendo coisas nas minhas redes sociais, declarando apoio com grande autonomia, com grande espontaneidade, isso me dará muita autonomia na forma de governar. E evidentemente que isso passa pela ideia de transparência. Claro que isso não impossibilita de você dialogar com qualquer governo que seja, né? Então, caso aí o que demonstra aí é que Albino deverá ser vencedor na campanha, e aí eu ver alguma coisa que fugiu um pouco da normalidade, e isso não impede ao legislativo de entender, olha, isso aqui, como é que foi isso, como é que tá. Se não for convincente, aí traz para o Ministério Público, para a população, e pede para o Ministério Público fazer uma investigação mais contundente em relação àquilo, isso sem problema nenhum. Agora, eu não posso hoje acusar alguém de corrupto, dizer que alguém está roubando, sem ter materialidade. Eu não posso ser irresponsável a esse nível, né? Acho que na política é possível a gente fazer política com respeito e com responsabilidade. Claro que quando a gente tem prova, a gente prova, vai para o Ministério Público e prova. Quando é só sob uma suspeita, é preciso tratar como suspeita, né? Até porque o nosso sistema jurídico ele tem a presunção de inocência. Não pode chamar a pessoa de ladrão sem provar, né? Ou então querer que a pessoa prove que não é. Não existe isso, né? A pessoa que está acusando é que deve provar. Cabe ao ônus a quem acusa, né? Pois é. Justamente sobre essas questões, a legislação ela determina que quem julga as contas do executivo é o legislativo, né? Mas tendo em vista a falta de capacidade de algumas formações do legislativo, como tu vê esse ponto exatamente? Porque, vê só, quando a gente precisa fazer uma denúncia, a gente leva ao órgão correspondente, né, o Ministério Público. Então, ele vai fazer toda a investigação. Quando a gente precisa de um respaldo sobre contas públicas, a gente procura o Tribunal de Contas. E aí eles fazem suas ressalvas, certo? Mas, no final das contas, o que vale é a votação do Legislativo. E tendo em vista que boa parte da nossa história é composta justamente por essa política de coalizão, muitas pessoas acabam sendo inocentadas de seus crimes contra o patrimônio público por ter esse conchavo entre o executivo e o legislativo.
Como tu vê esse ponto? Como tu enxerga a forma com que uma nova formação da Câmara deva se comportar em relação a isso? Porque, no meu ponto de vista, o caminho a ser seguido seriam as ressalvas do Tribunal de Contas, né? Já que é um órgão especializado em julgar contas, não do Legislativo. Eles não têm, a gente sabe que tem muita gente que não tem a capacidade de fazer isso, né? Não quer dizer que numa formação futura não tenham pessoas que tenham esse aparato, né? Que tenham essa questão intelectual, que consigam fazer isso. Porém, cada um com a sua especificidade, né? Como tu vê essa questão hoje? O legislativo, principalmente dos municípios, ele tem essa capacidade, ou tu acha... É lógico que é uma questão muito mais ampla, né? A gente não pode mudar a legislação assim de uma hora para outra. Não acontece dessa forma, mas eu queria seu ponto de vista em relação a isso. Olha, eu acredito que o seguinte, quem deve determinar isso é a Câmara mesmo. Por quê? Porque hoje, nenhum gestor do município como Condado, ele consegue aprovar as contas pelo Tribunal de Contas sem ressalva. Por quê? Por exemplo, se hoje o dinheiro que vem para Condado para educação, ele for dentro da cota de 70% gastar com funcionário, 30% com as outras despesas, não consegue governar. Por quê? Porque isso levaria muita demissão. Vejam os problemas que o próximo gestor vai ter no município. Quer dizer, hoje a gente já tem uma grande quantidade de movimentos dentro dos grupos, tanto de Berta quanto de Albino. O grupo de Albino é evidentemente bem maior. E quando governar, parte desses apoiadores, evidentemente, vão atrás do interesse de um emprego. Claro, isso aí é natural, não há nada de problemático nisso. Só que esse ano foi feito um concurso. Então, quer dizer, o orçamento que vai ser aprovado esse ano para o próximo, evidentemente, vai ser menor do que foi aprovado o ano passado para esse. Que dentro de todos os governos, quando vão passar para o outro, sempre tem um orçamento menor. Inclusive, Cassiano, quando foi para a reeleição, quando passou a governar, o orçamento menor. Então, primeiro, no próximo ano, a gente vai ter uma problemática com relação ao orçamento menor. A gente tem uma grande quantidade de pessoas no grupo para você empregar. O Tribunal de Contas vai pedir para que todos os concursados sejam efetivados. Então a gente vai ter uma grande leva de pessoas, evidentemente, de outros municípios que virão para cá. E claro que esse processo acontece em todas as cidades, né? Lá em Pitimbu, a maior parte dos funcionários que passaram no concurso lá são profissionais de fora, inclusive eu, que sou daqui de Condado. Então, e aí você, quando vem o que é determinado para gastar na educação com o funcionário público e com as outras receitas, vai ver que a quantidade de profissionais que você precisa para contemplar todos os cargos vai ultrapassar aquilo que é determinado. Quando isso chega no Tribunal de Contas, ele aprova com ressalva. E aí quem deve determinar é a Câmara. Por quê? A Câmara vai dizer, não, a gente aprova a conta porque passou, porque ninguém consegue governar sem ultrapassar o pessoal que está dentro da cota. Percebe? Então, se o Legislativo, se o Executivo já governa no seu dia a dia sobre o que o Legislativo faz, quer dizer, o Executivo precisa do Legislativo para governar, evidentemente vai precisar do Legislativo aprovar as contas. Então, acredito que a realidade do município é dinâmica, a Câmara tem muito mais capacidade de avaliar do que o Tribunal de Contas, que vem secamente dentro de critério técnico e que às vezes não pensa dentro da perspectiva da realidade local, né? É assim que eu penso. Mas não é assim, em contrapartida, se a formação da Câmara, e isso é muito comum, a gente já vê aqui que existe oposição por oposição, né? Não uma oposição que seja realmente efetiva, que trabalhe como oposição, mas é opositora ao homem, não ao executivo, é a pessoa que ocupa o cargo. Uhum. E não seria mais, ela não propicia justamente tentar empancar esse processo, porque tipo, eles sabem, né? O legislativo sabe das dificuldades do município, toda essa questão.
Mas já tiveram alguns casos, né, que foram expostos aqui, de que a formação da Câmara em determinado ano esperou subsídios para que as contas fossem aprovadas, como não chegou, eles rejeitaram. Mesmo sabendo de todo o contexto, tu não acha que isso acaba propiciando a esse tipo de situação, não? Claro, eu acho que faz parte da democracia, né? A democracia, a gente tem instituições como legislativo, executivo e judiciário, são independentes e devem andar em harmonia, né? Então, acredito que a aprovação de contas, ela passa também por essa capacidade do executivo de dialogar com o legislativo, né? E quando eu falo essa capacidade de dialogar, eu não estou falando sobre estritamente barganha, eu estou falando sobre capacidade mesmo de diálogo, que a política ela não é baseada como fundamento o dinheiro, mas a capacidade e o traquejo que o gestor público tem. Evidentemente, o traquejo que vai ter quando sair, né? Porque duas contas públicas ficam em aberto quando a gente sai do executivo, né? Saiu do executivo e aí a gente vai ter uma outra Câmara que é quem vai aprovar as contas de quem saiu. É como, por exemplo, próximo ano a gente vai ter um novo gestor e o gestor vai governar tendo como premissa o orçamento deixado pela Câmara anterior. Entende? Então, no próximo ano a gente vai ter uma nova Câmara, uma nova legislatura e quem aprovou o orçamento do próximo ano foi a legislatura anterior. É assim que funciona, né? Então nesse caso eu ainda defendo, claro que quando a gente fala em democracia, a gente está falando que não tem problema, que não tem contradições, que não tem interesses escusos. Faz parte da democracia isso, né? Então, acho que tem a ver com a capacidade que o gestor tem, o executivo tem de com diálogo com a Câmara, convencer a Câmara a aprovar as contas. Quem não tiver essa capacidade do executivo, é bem provável que as contas aí terão problemas para serem Falando sanadas, nisso, né? a Câmara é ordenadora de despesas, né? Ela tem sua dotação própria. Então, se a Câmara fiscaliza o Executivo, quem fiscaliza a Câmara? Deveria ser o povo, né? Então, esse é o ponto que a gente sempre comenta aqui, geralmente no finalzinho do nosso programa, né? Nesse bate-papo, nessa parte final, esse terço final do podcast, que é a consciência do voto, né? Que é esse processo de fazer uma campanha limpa para que você não deva favores políticos para ninguém e para que você possa chegar e executar o seu papel de forma íntegra, né? Então, lógico que a população ela precisa fiscalizar o legislativo, mas o próprio legislativo ele precisa se policiar, né? Então, precisa ter essa coerência, né? Se eu vou julgar a conta do outro e preciso ser justo com ele, eu preciso ser justo aqui internamente também. Então, não é só a população que precisa passar por essa reeducação política, mas sim os próprios políticos da cidade que precisam repensar na sua forma de fazer política, né? Porque lá dentro também tem suas votações, tem comissões, né? A presidência, os secretários. Então, tudo isso deve ser feito de forma democrática, não apadrinhamento, como a gente costuma ver. Então, o fato de o legislativo poder fiscalizar o executivo e o legislativo não ter essa fiscalização acaba sendo Ficando um poder obscuro, né? Porque o cidadão não tem controle sobre como é feito os gastos dentro da Câmara dos Vereadores. Até hoje a gente não sabe, eu acho que a maioria dos cidadãos, dos eleitores, eles não sabem quanto é que a Câmara recebe do décimo, né? Aí eles não sabem como é gasto o dinheiro, eles não têm acesso às informações ou não sabem onde está localizado. E o cidadão também é falho enquanto não participa das reuniões da Câmara, né? Só na e hoje está mais fácil, né? Tem na- transmissões também. O último dia, olha, a única sessão que eu vi realmente a Câmara dos Vereadores de Condado cheia de gente foi quando um dos vereadores fez piadas misóginas com uma vereadora de lá. Foi para carro de som, E virou ela disse teatro. que ia expor essas conversas ao público lá na Câmara dos Vereadores. Então a Câmara, eu malho ali na academia, e de cima dava para ver a Câmara estava lotada de gente. Foi o único dia, porque todas as outras sessões em que eu estava malhando ali, que eu via, a Câmara dos Vereadores estava vazia.
entendeu? Nenhuma pessoa, de fato, estava acompanhando as sessões da Câmara. E muitas das coisas importantes do município estão voltadas lá. Né? Projetos voltados para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, projetos voltados para a criação de emprego e renda, né? Tudo isso é voltado lá. Eu acredito que isso, uma das motivações disso acontecer é a falta de representatividade na Câmara, né? Então, quer dizer, hoje, quem é a representação da saúde hoje na Câmara, em termos de saúde pública? Quem hoje na Câmara representa a cultura, em termos de cultura, de projeto público? Quem hoje da Câmara defende um projeto de educação enquanto educação pública, de qualidade e gratuita? Então acredito que a Câmara hoje ela passa por essa ausência de representatividade. Para que na Câmara tenha alguém da cultura e quando tiver algum debate sobre projetos para a cultura, a gente ter lá a presença de produtores culturais. Quando a Câmara tiver professor lá representando e tiver alguma pauta que diz respeito ao público de professores, a gente ter professores na Câmara. Quando a gente for discutir um projeto para o esporte, para que a gente tenha pessoas desportistas na Câmara. Então acredito que o que falta hoje à Câmara é essa abertura e sobretudo a representatividade desses segmentos para que a gente possa ter uma Câmara mais representativa, mais democrática, no sentido de que as pessoas se reconheçam nela. Passa por isso também. Claro que não é só isso, porque, gente, grande parte da população de Condado ela vota no vereador não no sentido de política pública, mas no sentido de uma política privada. Então eu voto em quem me beneficiou. Isso faz até parte de uma cultura no Brasil patrimonialista. Quer dizer, o gestor calçou a minha rua, mas ele calçou a rua para beneficiar todo mundo, não beneficiou a mim. Então, para mim, não me deu nada. É uma visão típica do patrimonialismo, né? Quer dizer, se fizesse só na frente da minha casa, aí tudo bem, tinha feito para mim. Mas como calçou toda a rua, não foi para mim, foi para todo mundo. Então, quer dizer, é uma visão muito patrimonialista que a população ainda tem com relação à política, né? Infelizmente. Mas a gente há de ter esperança que as coisas possam mudar, que projetos coletivos sejam vindouros, né? Eu estava até pensando um dia desses com a minha esposa, e que antigamente existiam pessoas que eram líderes comunitários. Então, quer dizer, a gente tinha Novo Condado, a gente tinha no MST, a gente tinha na educação, a gente tinha de todos os segmentos lideranças desses movimentos. O que houve no Brasil e em Condado nos últimos anos foi a grande ausência do aparecimento de novas lideranças, né? Pois é. Quando a gente está falando assim, porque muitos professores não se unem. Se unir em torno de quem? Percebe? Hoje eu já consegui, graças a Deus, muitos professores que declararam apoio a mim. Está nas minhas redes sociais. Hoje já consegui um apoio massivo dos estudantes universitários. Que boa parte desses serão professores daqui a pouco. Então, dentro da educação, eu já consegui muito apoio, né? Já me veio como uma liderança ali dentro. Então, acredito que nosso projeto, sendo vencedor, vai ter muita representatividade e a gente começa a ter, digamos assim, um sopro de uma renovação, de uma nova política, de gente nova que está chegando, com muita vontade de trabalhar. Antigamente, eu ainda me lembro que a gente tinha no município muitos programas. Então havia vereador que a Dia das Crianças fazia alguma coisa no bairro, Dia das Mães tinha algum movimento no bairro para as mães, Dia do Trabalhador em Condado era uma festa faraônica, né? Ainda me lembro que na gestão de Cassiano ainda teve o Brincando na Praça, né? Foi um programa extraordinário para as crianças. A gente tem uma cidade hoje ainda que, mesmo tendo crescido, mesmo tendo dado alguns avanços, a gente tem uma cidade ainda que é muito precária no sentido de política pública para a criança, né? Poucos espaços. O jovem também ainda, né? É claro que Cassiano fez duas reformas importantíssimas para os jovens, né? Que foi o Paulão e o Abilião. Mas é claro, a gente precisa construir outros espaços para a questão da cultura. A gente tem o Coreto, né, da praça, que foi destruído, que era um espaço
público importantíssimo para muitos segmentos. Um dia desse eu estava na feira e estava pensando, poxa vida, por que a feira hoje tem movimento tão pouco? Aí quando eu começo a olhar lá no passado, eu vi que, por exemplo, tinha o Homem da Cobra, que muita criança olha o Homem da Cobra. A gente tinha embolador de coco na feira, a gente tinha violeiros na feira, então a feira era um lugar de muita festa. Em Carpina ainda é. Eu fui para a feira de Carpina no domingo, acho que faz um ano mais ou menos que eu fui com meu tio, e ainda tem tudo isso, é uma feira movimentadíssima. Pessoas de outras cidades vão para lá, porque é um cenário de festa. Também, né? Isso, de festa, não é só uma questão de compra. Fui lá comprar. Quem é muito disso é shopping, né? Shopping você vai só comprar, né? E o shopping hoje já cria algum atrativo, né? Eu percebo. Então a feira precisa ter alguém que pense a feira. Gente, eu tenho um projeto de qualificação de produtor cultural para o município, que eu fiz uma pesquisa recente e observei que no estado de Pernambuco há uma política de estado. O estado de Pernambuco é uma política de estado. O que é uma política de estado? Independente de qual governo entrar, ela está. É uma política de estado, permanece. Não é uma política de governo. Que o governo sai, outro entra, acaba. É uma política de estado. E eu fiz uma pesquisa recentemente e o governo do estado de Pernambuco, através do Fucultura, ele abre editais para projetos culturais. Lá tem 4 editais que eu analisei minuciosamente. A gente tem um edital de projetos culturais na área da música. A gente tem um projeto mais robusto, um edital mais robusto, que é um projeto geral. Esse é um projeto, o orçamento é bem maior. Tem um projeto de audiovisual. Quem quiser gravar documentário, filme, CD, enfim, é para esse edital específico. E tem o 4º edital, que é um edital de microempreendedores, ou microprodutores culturais. Esse projeto ele é de até R$15 mil, que é para jovem entre 18 e 29 anos, que é um projeto, inclusive, para iniciantes. É um projeto que a burocracia é bem diminuta com relação aos outros editais, né, porque os valores são bem maiores. E eu, como professor no CERU, observo que muitos estudantes, eles brincam cavalo marinho dentro da escola, e até se apresentam fora, que eu já tive a oportunidade de acompanhá-los. Eles apresentam maracatu dentro da escola. Os meninos da Filarmônica, sobretudo, que estudam lá, apresentam dia de mãe, dia de pai, dia das crianças, dia do estudante. Estão fazendo as apresentações artísticas dentro da escola. Tudo isso, cara, sem ganhar R$1. E o Estado cheio de dinheiro. Por que eles vão buscar? Porque até hoje não teve alguém que deu formação de produtores culturais para essa galera. A gente tem muita gente, Micael, que é da área né? Tem muita gente na cidade que faz cultura todos os dias. E quando vai fazer qualquer evento, pede 10 conto a um, 50 conto a outro. E o Estado tem dinheiro. E ele não vai buscar porque não tem essa qualificação. Se Deus quiser e o povo quiser e eu ganhar para o Legislativo, eu vou trazer o pessoal do Fucultura para dar essa formação aqui. Ensinar essa garotada de 18, 19, 20 anos a fazer projetos, captar recursos. Você imagina aí 10 jovens, cada um faz um projeto de 10 mil, é R$100 mil que vai circular no município durante o ano. E isso movimenta o supermercado, isso movimenta as lojas de bugigangas, isso movimenta a farmácia, isso movimenta o pessoal que corta cabelo, que faz unha, porque o que movimenta a cidade é a cultura. Uma cidade que era totalmente parada, estagnada, não tem movimentação financeira na cidade. Então o que movimenta a cidade e a economia da cidade é a cultura. O que movimenta o turismo, como o caso de Condado, é a cultura. E isso você consegue fazer só com as ideias, porque não precisa ter recurso financeiro. A gente já paga o pessoal do Fucultura. E é só eles virem aqui, ser convocados, dar o curso, os meninos fazem os projetos, depois esses projetos são mandados para lá, para os editais, são aprovados, e aí a gente tem dinheiro a bamburra na cidade e movimenta. Tem muitos meios de trazer dinheiro. Eu costumo dizer sempre o seguinte aos meus estudantes: Condado faz parte do Brasil. O que é que significa dizer? Significa dizer que Condado está dentro de um país cuja economia está entre as 10 maiores do mundo. E o que é que significa em termos práticos? O Brasil está entre os 10 países que mais
tem dinheiro. Cadê esse dinheiro que não chega na cidade? É preciso construir projetos. E só constrói projetos quem aprende a construir projetos. Veja que coisa interessante. Eu fui, por 4 anos, presidente do Conselho de Direito. O ano passado, eu fui declarar meu imposto de renda e eu declarei, salvo engano, o ano passado, me parece que R$3.500, R$4.000 de declaração de imposto de renda. Desse valor total, eu podia fazer uma doação. E eu doei R$250, aí procurei uma instituição em Condado. Não tem nenhuma cadastrada. E aí eu doei para o conselho da criança e do adolescente de Aliança, que era o mais próximo. Tinha Goiânia e tinha Aliança. Aí eu disse, Goiânia, o orçamento é lá em cima, né? Então, Maior, bem maior. e eu fiz essa transferência. Ele nem me conhece, sabe nem quem eu sou. Transferi para lá, porque não podia fazer aqui, porque não havia regularidade. Léo Braz agora está fazendo um trabalho contundente no Conselho de Direito. Já conseguiu regularizar o CNPJ. Falta agora cadastrar o Conselho dentro do Sistema Nacional da Receita. E aí no próximo ano a gente pode fazer uma campanha e todo mundo que for declarar imposto de renda, o percentual que pode destinar a uma instituição, destinar ao Conselho. Então, o ano passado eu fiz uma doação de R$250. Então, próximo ano, se a gente tiver todo mundo na cidade, convoca os empresários, convoca os cidadãos comuns que pagam imposto de renda e faz essa transferência para o Conselho, a gente vai ter aí, eu não sei estimar o preço, o valor, mas a gente pode ter aí pelo menos R$30.000 para o Conselho de Direito desenvolver política pública para criança e adolescente no município, sem consultar o Executivo, sem consultar o Legislativo. O dinheiro veio, a presidência, a secretaria, a tesouraria do Conselho administra o dinheiro, faz política pública com dinheiro próprio que a população fez a doação, faz a prestação de conta e todos os anos a gente tem dinheiro próprio do Conselho para trabalhar com isso. Então, observe que o que a gente está pensando aqui é uma política pública, uma visão de Estado sofisticada. Às vezes o município ele é muito penalizado porque não existe essa visão de entender como que funciona o Estado, a burocracia do Estado. Por isso que tem municípios muito pequenos, da mesma realidade social, por exemplo, de Condado, que tantos recursos são destinados para ele. E tem outras cidades como Condado que arrecada bem menos recursos do que Condado. Por quê? Porque a classe política, por muitas vezes, não sabe como funciona a burocracia do Estado, como conseguir os recursos. Entende? Acho que Condado precisa também passar por um debate climático, né? Condado, ao Olegário Fonseca, todas as árvores que cortavam a rua foram desmatadas, destruídas. Foi um pecado. Né? A gente tem a pavimentação asfáltica que foi feita recentemente. Isso tem impacto ambiental com relação ao clima. Então a Câmara de Condado precisa também fazer um debate sobre o clima. Por quê? Porque de repente a gente pode pensar que Condado faz parte do mundo. O debate climático é um debate mundial. E Condado faz parte do mundo. Precisa conectar Condado. Condado precisa estar mais conectado. Eu fiz uma pesquisa em documentos de jornais da década de 70, 80 e 90, sobretudo no Diário de Pernambuco, né? Eu fiz lá, tem um sistema lá no Google, que você pode consultar documentos desde 1500, de 1500 até agora. E isso de vários documentos. É um acervo incrível. É chamado Hemeroteca da Biblioteca Nacional. É muito pesquisado por historiadores, né? Então eu disse, eu quero ver o que tem em Condado. Aí pesquisei lá, botei lá no nome Condado. Aí apareceu o Diário de Pernambuco. Aí eu acessei todos os documentos do Diário de Pernambuco que tinha Condado, né? E aí eu vi muita coisa sobre Condado, né? Gente que foi esfaqueada, notícia, né? Gente que estava buscando. Na década de 80, eu vi intelectuais de Condado, né? Falando sobre a questão da água, década de 80. Tá lá o camarada com um artigo falando sobre o problema da água e uma fotografia de uma mulher vindo do chafariz de Magnata com uma lata na cabeça, né? Essa foto é histórica, né? E eu vi também que na época Dona Ieda sentou-se com, na época, a ditadura militar, né? Sentou-se com o cara que era ministro da Fazenda na época, né? Inclusive, ele morreu recentemente, que é o Delfim Neto. Então, quer dizer, a gente tem uma prefeita de um município que está numa mesa de negociações, de conversa com o ministro da Fazenda,
Condado é uma cidade desse tamanho. Isso estou falando da década de 70, década de 80, lá atrás, né? Cidade bem mais nova e bem menos desenvolvida em alguns aspectos em relação a hoje. Então eu acho que a classe política da cidade precisa entender que Condado precisa se conectar com o país e com o mundo, ver o que é que o país e que o mundo, como é que a cidade precisa captar esses recursos com projetos contundentes para que a gente possa ter mais esperança, né? Uma grande esperança de Condado, eu sempre vislumbrei no MST, né? O MST de Condado é um dos MSTs mais, o assentamento de Luiza Ferreira, mais organizado do país, né? Então a gente tinha um problema de meio ambiente muito severo naquela região e com a ocupação, a água que não havia mais, a nascente voltou, a preservação adequada voltou direitinho, né? Hoje tem criação de peixe, hoje tem agricultura familiar, boa parte da alimentação escolar hoje vem de lá, né? A política pública nacional, quando ela agora se conectou e todos os meses agora, me parece que 200 famílias são beneficiadas com produtos da agricultura familiar, com produtos orgânicos, está sendo muito bom com relação ao combate à fome. Então, Condado deu uma melhorada nesses últimos anos em alguns aspectos, mas Condado precisa melhorar muito mais e precisa ter uma classe política mais qualificada para que a gente possa conectar a nossa cidade com o Estado, conectar a nossa cidade com o país, conectar a nossa cidade com o mundo, para que a gente tenha uma cidade muito mais desenvolvida do que ela é. Boa. Gente, tem assunto para mais de 1000 anos, né? Mas o espaço de tempo é curto. Arthur, assim como Carol, nossa última convidada, tem um aporte de conhecimento gigantesco. A gente vai extrair muito mais coisas dele, né, Arceliano? Isso. Mas infelizmente a gente já está no final já do nosso programa, né? E gostaria de agradecer a Arthur, a sua presença aqui, a sua descrição sobre o cenário político aqui, sobre os seus projetos políticos voltados para aqui, para a nossa cidade. Foi muito interessante. Eu acho que o eleitor deveria, né, olhar esses seus projetos com mais carinho, com mais atenção, porque a gente precisa de políticos assim. Eu sempre falo que a Câmara... Somos carentes disso, né? Somos carentes disso, né? Se a gente dá uma olhadinha na Câmara Municipal hoje, a gente falta muito político com essa visão, né? Espero, caso seja eleito, você não se perca pelo caminho, porque muitos também prometeram, né, Arceliano? Chegaram, prometeram os céus e entregaram o inferno, né? No meio do caminho se perderem nos seus projetos. Também reconhecemos que a luta é árdua, né? E bater de frente com um sistema que está aí há muito tempo é bem complicado. Eu até acho que vocês estão sendo muito, digamos assim, vocês estão sendo ainda muito simpáticos com relação ao cenário, porque assim, a gente está na política hoje onde nem promessas tem. Uhum. Não há debate sobre projeto nenhum, minha gente. Então assim, eu não vejo nem pessoas que prometem e não cumprem. Eu não vejo nem promessas no debate público. Não há. O que é que eles pensam? O que é que elas pensam? Não há uma promoção de projetos, não há um pouquíssimo debate da política pública. Não há. Há uma questão assim de apontamento de alguns problemas, há alguns projetos assim muito vagos que dizem assim: eu quero esporte, eu quero melhor educação, eu quero a melhor segurança, eu quero a melhoria da cultura. Como? Vai fazer como? Eu acho que é isso que está faltando no debate público. Como? Não aponta a solução. Pois eu defendo um projeto contundente para a cultura. Como? Aí eu vou dizer, formação de produtores culturais, para que a galera capte os recursos, esteja buscando menos o poder executivo, esteja menos pedindo favor e vá buscar política no Estado, e eu sei onde o dinheiro está. Então é apontar o problema e fazer o projeto para solucionar o problema. Percebe? Então assim, está faltando muito essa questão da qualificação. Eu quero melhorar a saúde, mas eu sou professor. Eu não tenho uma capacidade técnica de saúde pública. Mas qual a visão que eu trago? A visão do chão da sala de aula. Eu vejo muitos estudantes com depressão, muitos estudantes com ansiedade, muitos estudantes com problema de transtornos que às vezes a gente, professor, não sabe identificar. Então eu defendo uma maior ampliação de profissionais da área da psicologia e da psiquiatria, porque precisa-se muito. Então está conectado a educação com a saúde.
Então, o Condado está faltando muito candidato desta forma, que tem um problema e desse problema aponte um projeto, como fazer o projeto para solucionar. Está faltando muito isso. Eu não vejo, isso é de forma geral, eu não vejo ainda, claro que eu não consigo acompanhar todos, né? Não vou dizer que não há esse debate, eu estou dizendo que eu não vejo, estou dizendo que não há, estou dizendo que não vejo, de fato não vejo essa qualificação das promessas, né? É o silenciamento total. É porque geralmente os candidatos de hoje, que a gente, como você pontuou aí, eles não têm uma preocupação de oferecer projeto, porque a maioria das votações deles são votações compradas, entendeu? Então, é um toma lá da cá. Então, se não há uma preocupação em oferecer um projeto, um diferencial para a realidade do município, ele vai lá, ó, eu quero um milheiro de tijolo, eu dou, pronto, votou em mim, fui eleito, acabou. O assistencialismo barato, né? Justamente. Então, assim, não há uma preocupação, não há uma independência em querer fazer diferente, porque ele já... Se é um tomar lá da cá... Eu sou esperançoso no sentido... Eu também. No sentido de que, assim... Tudo bem, existe a barganha que a gente sabe que tem. Mas quando o cara vai votar, aquele que deu um milheiro de tijolo, ele não está do lado dele. A maioria das vezes está. Não, olha, não está. Na hora da urna, Ricardo, a maior parte das pessoas elas vão votar em quem elas realmente querem votar. A última eleição provou diferente. Tem a questão assim, das vezes as pessoas pegaram o telefone e provar que votou. Mas até do ponto de vista para o candidato que fazer isso, que é um crime, até do ponto de vista para ele controlar 500, 600 votos nisso, é muito complicado, é muito emblemático fazer isso. De fato, a pessoa vota em quem a pessoa quer votar mesmo, sabe? Claro que há algumas questões erradas de crime, de repente, filme que eu vou querer saber que você votou. Há alguns casos assim, que é criminoso, a gente sabe, mas a maior parte das pessoas, de fato, vota em quem quer votar. Eu queria ter essa sua visão, mas infelizmente eu não tenho, né? Espero que eu esteja errado e você esteja correto. É porque a política, nesse caso, ela é feita muito sobre a pressão de que eu te ajudei. Então, não esqueça de me ajudar. E aí ele fica relembrando você constantemente, entendeu? Você cria uma dívida, né? Na verdade, não é uma ajuda que você tem, você está adquirindo uma dívida. E aí você tem que pagar e pagar com o seu voto. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, você paga esse voto durante 4 anos. E isso pode se estender por muito mais, né? Por isso que a gente deve votar de forma consciente, né? Como o Arthur falou, já viu vários projetos para a juventude, alguns premiados nacionalmente, né? Exemplo para outras cidades, com uma cidade pequena feita a nossa com recursos pequenos, e ele conseguiu se destacar por quê? Porque fez o diferencial. E na maioria das vezes não precisa nem de muito dinheiro, né? É só de inteligência e vontade de querer fazer diferente. Eu acho que isso é o diferencial, porque na maioria das vezes as pessoas pensam que tem que ter milhões para conseguir fazer esses projetos. E, na realidade, essa é boa vontade. E não é só na ação social, não, é na saúde também, na educação. A gente vê inúmeras pessoas que romperam essa bolha da mesmice e não foi com dinheiro, não, foi com vontade, foi chamando mais um e mais um e mais um, no final fez a grande diferença. A gente se destacou, né, com pouco recurso, como você bem sabe, que a ação social não é uma secretaria rica que receba muitos recursos, mas com boa vontade se consegue fazer diferente. E eu espero que eu esteja errado e que as pessoas votem realmente naqueles candidatos que elas se identificam e que poderiam fazer diferente, porque eu sempre falo que um pedacinho de papel tão curto, 6 por 4, e faz uma diferença enorme, gente. Então vamos votar consciente. Mas deixa, antes da gente encerrar, já pegando esse gancho, você dá o seu discurso. Por que votar em Arthur Paulinho? Olhe para aquela câmera ali, para o povo. Fique à vontade. Fique à vontade, venda seu peixe. Ok, minha gente, Condado está precisando de alguém que, por um lado, tenha conhecimento técnico das políticas públicas e alguém que tem experiência, alguém que veio da entranha do povo. Alguém que já vendeu coxinha na rua, alguém que já vendeu pastel, que já vendeu coentro na feira, que já carregou frete, que já foi garçom da pizzaria de Bill da Lanchonete, alguém que já foi garçom lá no pastelão, alguém que já vendeu cerveja nas festas, alguém que estudou no Júlio Correia, alguém que já estudou no Cenecista, alguém que através da educação transformou sua própria vida e que através da educação que quer transformar mais vidas, agora na Câmara Municipal. Os estudantes
Os pais de estudantes sabem do meu potencial, do trabalho que eu já fiz no município, do potencial que eu posso fazer muito mais. Está na hora da gente renovar a Câmara, mas não renovar colocando qualquer pessoa, colocando uma pessoa que tenha a capacidade de lhe representar, que quando tiver algum evento fora da cidade, você tenha orgulho de ver alguém da sua cidade representando vocês lá fora. A política é muito séria, a política é o dia a dia. Muita gente hoje faz a política como barganha, como comércio, de eu te dou e tu me dá. Está na hora de todo mundo ganhar, porque a política pública ela está no nosso dia a dia, não está de 4 em 4 anos. A nossa política pública ela está na qualidade das escolas, na qualidade da creche, na qualidade das quadras, por mim estarem jogando futebol, futsal, para não estarem nas drogas. É na qualificação profissional, que a gente sabe que hoje o estudante ele sai do ensino médio, nem arruma emprego e às vezes não vai para a universidade e fica em casa às vezes, na ansiedade, na depressão, indo para as drogas, sem ter o que fazer. Então está na hora da política entrar pessoas qualificadas para que a gente tenha mais oportunidade para a juventude, tenha maior quantidade de acesso aos profissionais da área da psicologia, na área da psiquiatria, que a gente tenha alguém onde o jovem olhe para a Câmara e veja a esperança naquela pessoa. Então está na hora da gente ir para a mudança, mas uma mudança qualificada, uma mudança com confiança, com respeito, com trabalho, com conhecimento e com educação. Portanto, voto no professor Arthur, 55111, e no prefeito Albino 11, para Condado avançar ainda mais. Muito obrigado a todos que passaram esse tempo aqui com a gente, nos assistindo, mandando uma mensagem, mandando uma pergunta. Fiquemos todos e todas com Deus. Muito obrigado. É isso aí. A gente que agradece, Arthur. Muito obrigado pela sua presença. Enriqueceu o debate de hoje, né? Com certeza, quem nos assistiu ficou satisfeito com o que viu, né? A gente poderia falar por várias horas aqui, mas como o nosso tempo é curto, a gente precisa encerrar. Eu já deixo de antemão o convite aberto para que você possa voltar, independente dos resultados nas urnas, para que a gente possa falar também sobre outros assuntos, né? Já que você é professor e a gente tem vários assuntos aí que são pertinentes para o jovem, inclusive, como a questão da cultura, como acessar a cultura. Eu espero sinceramente que você chegue. Eu acho que a Câmara tem espaço para todo mundo, para essa representatividade que é necessária, e que no futuro bem próximo aí a gente possa falar sobre esses outros assuntos, tá? Quero agradecer também a todo mundo que nos acompanhou até aqui, todo mundo que interagiu através do chat do YouTube, através do Instagram. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quero deixar meus agradecimentos também à Acesso TV, que está aqui nos fornecendo seus estúdios, seus equipamentos, seu suporte técnico, para que a gente possa fazer a nossa transmissão toda quarta-feira, não necessariamente às 20 horas, né, Ricardo? Exatamente. E as pessoas estão perguntando, Fernando, quem é aquele gato que está lá, que vai ser um convidado dia 25? Se é o gato mesmo, porque o outro já subiu aqui na mesa, né? Vamos lá. Eu quero fazer um desafio com vocês, tá? Vocês vão saber o que é aquela interrogação, aquele gato, que inclusive apareceu aqui, eu não sei se deu para vocês verem, né? Através do nosso Instagram. Então nos sigam lá no nosso Instagram, @podcast Radioatividade. Eu estou sempre lá interagindo com vocês. Vou divulgar para vocês o que é essa data, né? Quem vai estar por aqui, ou quais pessoas estarão por aqui, o que vai acontecer dia 25. Tá? De hoje a 8 dias. Então, fiquem ligados lá no nosso Instagram, @podcast Radioatividade, interajam conosco, comecem a nos seguir. Não esqueçam de ativar o sininho para que vocês possam receber as nossas notificações em primeira mão, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast, tá? Quero agradecer novamente a audiência de todo mundo que participou. Se inscrevam no canal da Acesso TV, tá? youtube.com/Acesso TV, para que vocês possam também ficar atentos a todas as vezes que a gente tiver ao vivo, receber lá a notificação e interagir conosco através do chat, tá? Muito obrigado a todos. Ricardo, se despeça do Gente, até nosso público. Com o nosso convidado misterioso, fantasmagórico. Fiquem ligados no nosso Instagram, tá? Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.